que será que o Neymar apoiou o Bolsonaro? Porque Eu na acho que o questão Neymar... de dinheiro não é muito bom pra ele, né? O lance do Neymar, ao meu ver, assim, ele já tinha apanhado um vídeo anterior. Aí eu acho que ele postou de vez. Eu não lembro qual foi o vídeo, não sei se o Yuri lembra. Não, que ele tava agradecendo o pessoal que foi visitar ele. Isso! Aí ele apanhou pra caralho ali e ele disse assim, quer saber, pô? Vocês vão É, bater? pô, eu sou o Neymar, pô. Isso aqui vai passar. Esses 4 anos próximos vão passar. Se eu ganhar a Copa do Mundo, vão ter que me engolir. Bom, E ele é o Neymar, ele não precisa provar mais nada que, tipo... ele tem dinheiro infinito. Verdade é essa dinheiro, também. ele tem um poder do caralho, né? O futebol é o esporte mais foda que tem no mundo. Então, assim, eu me surpreendi. Eu achava que ele... Porque, assim, causa uma tensão na seleção, né? E próximo da Copa e tal. Só que a seleção é outro ópio, né? É outra bobeira pro povo. É que a gente gosta, mas é uma coisa que não... Se ganhar a Copa e não ganhar... Eu acho que a galera que gosta de futebol não é tão lulista, não, mano. Eu acho que a galera É por isso que ninguém se ficou... ninguém Tipo caga, assim, todo ó, mundo caga. meu Deus, eu estou surpreso que o Neymar... Só o É só a caso imprensa paulista. A imprensa paulista é muito lulista. Claro. O pessoal da ESPN. Você vê que o comportamento da galera do TNT, aquele André Rene, aquela galera toda ali, que já vem de um ambiente cultural de esquerda ali na universidade, aquelas coisas. Independente de publicidade da esquerda, provavelmente. Mas... O Casemiro também foi um cara que falou que ficou decepcionado com o Neymar. Aí que tá, velho. A decepção dos outros não deveria importar, né? Não, e outra, você ficou decepcionado porque ele não vota no cara que você quer ganhar? É isso? Você ficou decepcionado só porque o cara discorda de você? Aí você tá decepcionado com o cara? É foda, velho. Eu achei que pra você ficar decepcionado com alguém, o cara tinha que ter feito alguma coisa de errada mesmo, assim, sabe? Tipo, porra, bater numa pessoa. Tu falou ainda há pouco que o Bolsonaro é menos pior, foi? Ou não entendi? Eu acho que o Bolsonaro ganhando vai ser... não vai ser tão ruim. Vai ser ruim, mas não vai ser tão ruim quanto o Lula ganhando. O que eu digo assim... Eu não entro, esse mérito aí eu não entro pelo sentido assim, cara, eu acho que deveria ter um limite pra esses caras, esses dois, né? Mas eu acho que o Bolsonaro é pior que o Lula no sentido de, eu já falei até no outro podcast, no sentido de diplomacia. Se o Bolsonaro se comportasse, porque o Lula também é escroto, fala merda pra caralho. Só que se o Bolsonaro se comportasse melhor só na pandemia, tipo assim, então, Não, assim, se ele não tivesse entre feito um e nada na outro, pandemia, o ele Bolsonaro é um cara mais desumano, eu acho. Ele é mais insensível, né? Ele é insensível, ele é burro, ele é grosseiro. Ah, mas converte em voto porque o povo gosta... Isso aí é outra coisa. Ele, a figura dele. Porque se ele fosse um cara mais exemplar, o povo ia se aprender. Se aprender, não. O povo ia se... Admirar. Como é que se chama? Corrigir também. Ah. Não, se o meu presidente tá falando uma coisa dessa, e se tu dá um mau exemplo, a galera... mas se ele tá falando, pô, se ele é o presidente. Então, assim, se o Bolsonaro fosse mais diplomata, ele seria um nível... Agora, como gestor, o Lula e Bolsonaro, eu não posso dizer assim, cara, um é menos pior. Pra mim, assim, não um é menos pior, um é melhor, e eu não sei qual dos dois vai ter, porque, cara, talvez por isso, era o que eles sempre quiseram, né? Fazer segundo turno. Porque eles sabiam que independente de perder, ia ter mais 4 anos de um nível de polarização. Então, assim, não apareceu nenhuma terceira via, nenhuma... Eu não gosto nem desse nome, terceira via. Não apareceu nem alguém... Uma via alternativa. Alguém que o povo confiasse. Sim. Ainda que tenham pessoas com boas ideias, boas propostas, boas intenções, pelo menos na diplomacia, na fala. O cara pode ser um mentiroso, mas na fala... Pelo menos... O povo, pô, Falou certo. presidente, ele precisa saber enrolar. Tá entendendo? Então, assim, quando o Bolsonaro ele fala tudo que ele pensa, ele causa toda essa... Ele dá toda a munição que a galera queria. E aí o cara tem que, às vezes, dar uma segurada e dizer assim, olha, vamos atrás das vacinas. Pronto, sai da... Agora, eu não sei se é o ego do cara querer falar demais, demonstrar poder, o histórico militar, né, também. Aí fica uma burrice por cima da burrice. Eu acho que ele não sabe... porque ele poderia ter, tipo... Por exemplo, ele é contra o lockdown. Eu não sou tão a favor do lockdown, assim, principalmente porque... Pô, tem gente que não consegue ficar sem trabalhar, tá ligado? Tem gente que não... Não existe, não é realidade. E o auxílio demorou, né, a entrar. Sim. Foram alguns meses e pra quem tá com fome se fudendo, não tem como
Então, e aí ele foi um cara que defendeu o ser contra o lockdown, então, e ele foi muito massacrado Se por ele isso. fosse na pandemia um cara normal, ele teria se reeleito aí tranquilo. Mas será que não tinha um elemento de que a mídia sempre vai tentar fazer a caveira do cara, então mesmo se ele fosse normal, eles iam... Mas aí o poder argumentativo do cara... Ei, pô, tu é um político, pô, tu tem que saber... lidar com esse sistema. Tem que saber, né? pô, o político, ele... Por isso que se diz que, por exemplo, muita gente de esquerda fala assim, tu não pode falar de política, tu é um comediante, tu é burro. Aí eu disse, pô, mas o cara que vocês idolatram é o Lula, pô. O Lula formou assim, quê? Em porra nenhuma. E o Lula tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, engana-se quem pensa que para ser político precisa ser letrado. Você precisa entender de povo, você precisa entender de situação. Uhum. Querendo ou não, o Lula entende de Sim. conversa com o povo. Ele sabe a linguagem do povo. Então, assim, ele tá se perdendo agora porque a esquerda virou só lacração. Ela se desconectou do povo. Se radicalizou demais. Radicalizou demais. Hoje a gente estava no Uber, a gente já parte de um princípio que o Uber é bolsonarista e o cara de hoje era lulista, né? E a gente falando assim, pô, as armas, ele falou assim, aí, Bolsonaro ganha não. Aí a gente já mudou nosso discurso, que a gente fica brincando. Aí eu digo, ei, pô, aí o Will, esse cara fez pelo Brasil, bicho, demais. Aí o cara, ele não ganha não, pô. Aquela tablet vai... Aí começou-se uma... Então, assim, sempre é um bolsonarista. Hoje foi uma exceção, entendeu? Falou aquela Michelle vai abandonar ele. E ele vai pra cadeia. O cara já voltou logo uma... Já criou toda uma história. Ele já criou esse um desejo dele ali e tal. Bom, é possível que ele vá pra cadeia mesmo. Né? Do cara, jeito que a galera mas eu acho que, eu não sei se não, porque ele vai usar a prerrogativa do Lula, né? Se o STF aceitou... Se ele sair do poder, né? O STF aceitou que o Lula saísse, ele vai ter que... Ele vai usar... Porque, assim, o Bolsonaro tem muito poder. Depois dessa eleição, poder em Senado, poder em Congresso, poder em governos. É verdade. Então, se ele ganhar em São Paulo com esse Tarcísio, então, assim, que eu acho que vai ganhar, porque a maioria das pessoas que não gosta de PT. E o Haddad foi mal quando foi prefeito aqui. Foi mal quando foi prefeito e vai juntar os dois outros candidatos, acho que é França, não sei lá o nome do outro, Garcia, e vai juntar tudo pro Bolsonaro. Quem que vota no PT já vota no primeiro turno. Quem gosta do PT já votou, né? E o histórico do PT negativo é muito famoso nas ruas. Sim. Então, assim, eu acredito que ele tenha isso. Mas se o Bolsonaro fosse na pandemia um cara realmente... Porque por mais que a imprensa batesse, ele tinha que chegar e dizer, cara, tem que ser o cara ser calmo, sereno. Pô, tô sendo atacado aqui. Só falar, quando um cara vem me atacar, por exemplo, eu faço uma crítica a um cara, a coisa que ele gosta. Ele fala assim, mas você não sei o quê. Eu digo logo assim, cara, o objeto de debate não sou eu, pô. É o governo do Piauí, é o estado do Piauí, é a educação que tá faltando, merenda na escola. Eu lembrei agora que eu dividi a merenda da escola, eu estudei escola pública a vida toda. E eu dividi a merenda da escola com o ensino fundamental. Quer dizer, o fundamental dividia com a gente no ensino médio. E à tarde o diretor dizia assim, ó, não estraga a comida não, porque você nem era para estar comendo essa comida do ensino fundamental. A gente tá dividindo aqui. Eu ficava me culpando, cara, eu tô tirando comida da boca das crianças de manhã, pô, no ensino fundamental. Eu ficava me sentindo mal. 2011 e tal, porque o cara não tem consciência política. Aquilo dali... Tava sendo roubado. Tu sabe que é um direito teu, mas, na verdade, tinha um desvio dentro da própria escola. Que história é essa de fundamental? Então, assim, essas pequenas coisas me incomodam muito. Assim, me incomoda mais no interno, né? Eu também aprendi a dosar mais a minha comédia e tal. Mas, assim, numa conversa como a gente tem aqui, ou quando conversa com meus amigos, eu fico pensando assim, cara, isso aí pra mim são situações que eu vejo que só vai piorar. E o Bolsonaro tem uma parcela de culpa muito grande, porque ele teve uma mega oportunidade. Ele desperdiçou a oportunidade dele. Desperdiçou demais. Independente que ele possa virar o jogo aí, que essa pandemia aí era só ser normal. Muita grosseria, e isso pega no povo. Porque você tá, por exemplo, você é um cidadão, e aí sua tia morreu de Covid. Aí você liga a TV e o cara fala, eu não sou coveiro. É nisso que eu falo que... Tu tá triste pra caralho que tua tia morreu. É nisso que eu falo que ele é pior que o Lula. Sim. Entendeu? Sim. Com essa questão insensível que tu falou. Porque como gestor público, pra mim, o orçamento secreto, o petróleo, todas essas coisas vão se cruzando. Porque, no fim das contas, tá em Lula e Bolsonaro e o Centrão, que é o que manda mesmo. Então, o Centrão tava com o Lula na parte da corrupção.
E o Centrão tá aqui no Bolsonaro, a parte da corrupção. Então fica como? Ah, mas a gente precisa governar. Ok. Eu não voto em segundo turno em ninguém. Já falei, não voto em primeiro turno, porque se eu me convencer que vai existir um menos pior e que nesse momento é liberdade ou problema, ou democracia, ou ditadura, sei lá o quê. Se eu me convencer com isso, a culpa não vai ser minha, pô. Eu não posso ter a culpa do político que fez merda terceirizada em mim, que sou só um eleitor cidadão que me foda de pagar imposto. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.